Muito bem, pessoal. Nós vamos dar sequência aí ao estudo da nossa matéria de legislação trabalhista e previdenciária. E hoje nós vamos falar sobre o que a gente conhece como sendo os sujeitos do direito do trabalho, né? Que é a figura do empregado e do empregador, além das outras modalidades de empregadores e também de trabalhadores. Só lembrando aos senhores o seguinte, o direito do trabalho ele é um direito voltado para aquelas pessoas que prestam a sua mão de obra em favor de um empreendimento ou de um empregador. E aí significa dizer o seguinte, nem todo trabalhador vai ser empregado. Por exemplo, um autônomo, né? Um vendedor ambulante, ele é um trabalhador, mas não necessariamente ele é um empregado, né? Porque o empregado é aquele que se caracteriza pelo chamado vínculo de emprego, é um vínculo formal entre uma pessoa e outra, na qual uma pessoa, que é o empregado, presta a sua mão de obra e a outra pessoa recebe essa mão de obra e assume com ele vários compromissos de remuneração, inclusive compromisso social, de recolhimento tributário, fiscal, previdenciário, etc. Então, o direito do trabalho ele regula essa prestação da mão de obra, seja diretamente para o empregador, através do vínculo de emprego, seja por interposição de mão de obra, terceirização, seja de forma ligada à prestação do serviço por alguém para outra pessoa. Mas ela não regula todo tipo de trabalho. Existem trabalhos que têm regulação diferenciada. Por exemplo, a figura do representante comercial. Existe uma lei, que é a Lei 4886 de 1965, que ela regula a figura daquele que é representante comercial. Ele é trabalhador, mas não é empregado. E assim sucessivamente. Beleza? Então, vamos lá, senhores. Quem que é o empregado e quem que é o empregador? O empregado é aquela pessoa física que presta os seus serviços, coloca à disposição a sua mão de obra a favor de algum tipo de empreendimento, ou seja, ele se submete a um empregador para prestar o seu serviço, né? E, nessa submissão, o trabalho dele é de forma habitual, ou seja, não é eventual, né? E ele tem dependência, no sentido de se ligar ao empreendimento para que ele possa trabalhar, né? Sempre mediante um salário. Então, eles vão encontrar essa definição de empregado lá no artigo 3º da CLT. Eu coloquei isso lá na parte escrita da aula para os senhores. Quando a gente fala em empregado, tem uma regrinha que são 5 elementos que caracterizam essa figura chamada empregado. Primeiro, o empregado tem que ser pessoa física. Não existe empregado, pessoa jurídica. Então, ele falou que é empregado, é uma pessoa física, né? Também chamada pessoa natural. Então, não é possível que a gente tenha uma pessoa jurídica empregada de ninguém. Segundo elemento é o que a gente chama de não eventualidade. Pessoal, atenção com a questão da não eventualidade. Olha só, não é só serviço habitual, nem é serviço diário. Tem gente que confunde não eventualidade com trabalhar todo dia. Vejam bem, sou professor dos senhores, correto? Tenho vínculo de emprego com a faculdade. Minha pergunta, todo dia os senhores me encontram num determinado horário, de tantas horas? A resposta é não, né? A gente encontra em horários determinados. Então, não é o fato de trabalhar diariamente que define se a pessoa é empregada ou não. Quando a gente fala de não eventualidade, a melhor forma de entender isso é olhar a prestação de serviço. O empregado é aquele que exerce uma atividade permanente no sentido de rotina. A atividade do empregado ela tem a ver com a habitualidade, não porque é diária, mas porque ela está ligada à rotina do empregador, dentro daquele modelo estabelecido por ele. Por exemplo, aula toda terça-feira, aula toda quarta-feira, aula no primeiro horário de segunda, aula no segundo horário de quinta-feira e assim sucessivamente, né? Então, atenção com relação a isso, né? Essa eventualidade está no sentido da continuidade da prestação de serviço dentro de uma atividade permanente, rotineira e ligada ao empreendimento, ligada ao empregador, tá bom? O outro requisito, já falamos 2, são 5, o outro requisito, o terceiro, é a pessoalidade.
Pessoalidade, senhores, está ligada à figura da pessoa que presta o serviço. O empregado ele tem que prestar pessoalmente o seu serviço. O contrato de trabalho ele é intuito personae, significa dizer que ele é ajustado em função da qualidade, da característica, daquilo que a pessoa, determinada pessoa, detém. Então, se você não tiver pessoalidade, você não vai ter vínculo de emprego. Por exemplo, se eu contrato a Vitória para trabalhar na minha empresa, ela não pode, por exemplo, chegar amanhã e falar assim, hoje eu não vou trabalhar, não. Aí liga lá para o Geso e fala assim, ô Geso, vai lá trabalhar para mim hoje, né? Quanto você quer trabalhar para mim hoje? Comigo com você, te dou R$30. Aí o Geso chega lá e fala, não, vem cá trabalhar no lugar da Vitória, me dá a senha do banco da empresa aí, porque ela é contas a pagar, então eu já vou fazer os pagamentos aqui. Peraí, né? Aí depois chega lá, na semana que vem, na terça-feira, chega lá a Thaís. Meu nome é Thaís, a Vitória não pode vir hoje, vir no lugar dela, não sei o quê. O que tem para fazer aí? Não é assim que funciona. Quando a gente contrata um empregado, a gente quer que ele preste o seu trabalho pessoalmente, porque provavelmente aquele empregado ele tem características, né, condições profissionais que interessam ao contrato de trabalho e ao próprio empregador, beleza? Na verdade, Jens, com essa camisa aí você pode fazer o que você quiser, tá? Só para efeito didático aqui, que eu não podia falar isso, mas com essa camisa aí, velho, você pode fazer o que você quiser, não tem nada disso, não, tá? No seu caso, tem isso não, beleza? Camisa bonita, isso. Sem gracinha, viu, gente? Vamos lá. Então, senhores, observa. O outro requisito, outro elemento, a figura da subordinação jurídica. Subordinar-se é se submeter a determinado comando dentro de uma estrutura. Então, é uma subordinação que a gente chama de subordinação estrutural. Agora, atentem os senhores para o seguinte, quando a gente fala subordinação jurídica, é no sentido de que o empregado ele se integra na estrutura empresarial ou na estrutura pessoal do empregador, porque o empregador pode ser uma pessoa física como empresa, né? Então, o empregado ele se integra a essa estrutura e ele vai se subordinar àquelas ordens que são lícitas, ou seja, tem que ser ordem legal, né? Proferidas pelo seu empregador ou pelo preposto superior e hierárquico do empregado, mas ele cria, em relação a essa estrutura do empregador, uma dependência econômica. Essa dependência ela é material. Ele precisa efetivamente do empreendimento para trabalhar. Olha só o caso do professor. Imagina o professor sendo empregado, querendo ser empregado, sem a estrutura de uma instituição de ensino, sem a empresa com registro no MEC, sem a secretaria, né? Sem a tesouraria, sem a coordenação de curso, sem a aprovação de ementa de disciplina, sem o órgão expedidor, né? Que é a mantenedora da instituição do diploma. Eu não consigo ser professor se eu não tiver essa estrutura toda a qual eu me vinculo, né? Então, a ideia é que o empregado ele cria uma subordinação estrutural, do ponto de vista jurídico, onde ele acata e segue aquelas determinações do empregador, aquelas ordens legais, mediante uma dependência direta. Ele precisa da empresa, ele precisa do empregador para ele poder efetivamente realizar seu trabalho, né? Além da dependência salarial. Em regra, o empregado trabalha para receber salário, né? E aí é o último dos 5 elementos, que é o que a gente chama de remuneração. Também os senhores vão encontrar nos livros com o nome de onerosidade. Olha só, empregado e empregador, quando ele presta sua mão de obra, ele não presta de graça. Se ele trabalhar gratuitamente, o cara presta o serviço na igreja de forma gratuita. Terceiro setor, caridade, não é contrato de emprego, né? Característica típica da prestação de serviço dentro de um contrato de emprego é o fato de que não é gratuita essa mão de obra, né? A pessoa tem que ser remunerada. Ela deve receber pelo trabalho prestado. Isso, geralmente, tem uma regulação ligada a alguma questão legal ou contratual. Ou se combina, quando faz o contrato de trabalho, qual vai ser a remuneração, ou segue uma remuneração imposta por lei, ou na convenção coletiva de trabalho, mas se define, desde sempre, que trabalho, mediante vínculo de emprego, com todos esses elementos, uma pessoa física, trabalhando sem se fazer substituir, não pode mandar ninguém no lugar, é ela que tem que trabalhar, né? Pessoalidade. Então, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, desenvolve a rotina de trabalho normalmente
dando sequência, continuidade àquelas tarefas no interesse do empregador. Subordinação jurídica, porque se integra, né, se insere dentro da estrutura do empregador, seguindo ordens e comandos, e ainda recebe, é remunerado. Há um ônus para o empregador em relação ao empregado. Né? Ele recebe pela sua mão de obra, perfeito? Se a gente fizer uma análise de uma situação jurídica onde esses elementos estão presentes, independentemente de ter carteira assinada ou não, o cara é empregado. Significa dizer que se você tem alguém que trabalha para você, numa empresa que você dá assessoria, com esses elementos, com essas características, se amanhã essa pessoa for à Justiça do Trabalho, ingressar com um processo trabalhista e alegar que era empregado e pedir os direitos trabalhistas, registro CTPS, aviso prévio da SCC, festa no garantia 40%, enfim, ele vai ganhar. Se ele provar que ele trabalhava com essas características, ele vai provar. Ah, professor, mas ele não tinha carteira assinada. Mero ilícito. Né? Apenas não formalização da carteira de trabalho. Desde que ele prove que isso acontecia, ele será considerado empregado e terá todos os direitos garantidos. E o empregador? Quem é a figura do empregador? Senhores, também por definição legal, e eu coloquei lá na aula texto para os senhores, está lá, né, no artigo 2º da CLT, empregador é aquele que, sendo empresa individual ou coletiva, assume os riscos da atividade econômica. Ele admite, que é contratar, ele assalaria e ele dirige a prestação pessoal dos serviços. Lembrando que a gente tem, no artigo 2º, seus parágrafos, e lá estará equiparado à condição de empregador todo ente dotado ou não de personalidade jurídica. Então, eu posso ser pessoa física e posso ter empregado, por exemplo, né? A Jocinara contrata lá para a fazenda dela um caseiro, olha só para você ver, né? Ela é pessoa física, tem um empregado trabalhando para ela, né? Isso não, o que não pode é o empregado ser pessoa jurídica, mas o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, vejam, senhores, que o artigo 2º, lá nos seus parágrafos 1º e 2º da CLT, e quando eu coloco o artigo lá, senhores, na matéria, vamos lembrar aqui, a gente combinou que os senhores vão ler, né? A gente já combinou que quando citar artigo, vocês vão ficar incumbidos de fazer a leitura, para não ficar perdendo tempo aqui durante a aula lendo artigo. Mas olha só, lá vocês vão encontrar que é equiparado a empregador, pessoa física, pessoa jurídica, microempresa, EPP, profissional autônomo, individual ou chamado profissional liberal. Exemplo, o advogado pode ter um empregado trabalhando para ele, né? O contador monta uma escola de contabilidade, não registra uma empresa, mas contrata alguém para trabalhar com ele. Então, o profissional liberal também pode ser, né? Todos aqueles que utilizem a mão de obra, por exemplo, uma instituição de beneficência, contrata lá Lar dos Meninos São Vicente de Paula, contrata lá um motorista para dirigir o carro lá para eles, é empregado, né? O clube, uma associação recreativa, o Granada Tênis Clube, sei lá, ele vai lá e contrata um empregado para ser o porteiro, lá ficar na portaria, conferir carteirinha, é empregado, né? Instituição sem fim lucrativo, por exemplo, a Associação do Bairro, contrata lá vigias para fazer ronda no bairro à noite, é empregador, né? Enfim, então, condomínio, massa falida, espólio, a própria União, né? Os estados, Minas Gerais, Rio, São Paulo, os municípios, autarquia, fundação, enfim, seja o ente dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem fim lucrativo, pessoa física ou pessoa jurídica, se ele tem empregado, se ele tem quem trabalha para ele, com aquelas características que nós falamos aqui, ele é, por lei, considerado empregador. Então, quando a gente fala dos elementos do empregador, olha só, admitir. Admitir é contratar alguém para executar um determinado serviço. Assalariar. Assalariar é pagar pela prestação de serviço. É quando você remunera o empregado pelo serviço que ele te presta. E dirigir a prestação pessoal dos serviços. Olha só, é você controlar, é você dar ordem, é você administrar, é você dizer e definir como é que você quer empregar a mão de obra daquele sujeito dentro do seu empreendimento. Né? Então,
Caracterizado tanto essa questão para o empregador quanto aqueles outros 5 elementos para o empregado, nós estaremos diante de uma relação empregatícia ou de uma relação de vínculo de emprego. Perfeito? Independentemente da formalização desse vínculo. Nós já estudamos aqui na aula passada os princípios. Aí nós aprendemos lá o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Independente do que está no papel, vale o que acontece na prática, vale o que acontece no dia a dia. Isso no dia a dia. Caracterizar o empregado e caracterizar o empregador significa que a pessoa é empregada, terá todos os direitos trabalhistas. Até aqui, senhores, está tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Não? Tranquilo, professor. Beleza. Ok. Então, vamos seguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí, tá bom? Vamos seguindo lá. Olha só, como é que eu faço o registro do contrato de trabalho? O documento obrigatório, senhores, chama-se CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? Vocês já viram esse documento, já ou não? Hã? Na época do Vinícius, era assim, um negocinho assim, impresso, né? Tipo um caderninho, não era, Vinícius? Você tem dessa, não tem? A minha já é digital, né? Claro, a minha é toda digital, nunca vi dessa. Já vi dessa sua, mas nunca tive, não. Mas ela era uma brochetezinha assim, ó, né? Aquela carteira hoje ela é digital, mas é a carteira de trabalho onde você vai ter lançados os dados do contrato de trabalho. Então, a obrigação legal é, quando você pega alguém para trabalhar, você assina a carteira de trabalho. Então, você coloca lá os dados do empregador, né, todos eles, tem o campo lá para nome, CNPJ, ou CPF, endereço, etc. E aí você vai fazer esse registro, esse lançamento na carteira de trabalho e, obrigatoriamente, você tem que colocar, além da identificação do empregador, a data de admissão, ou seja, o dia em que o empregado efetivamente começa a prestar serviço, né? E você também tem que colocar a figura do salário mensal ajustado, onde você coloca não só o salário, mas também a função. Então, você está contratando o cidadão para o cargo de assessor, não sei o que lá, assistente, não sei o quê, né? Balconista, enfim, você coloca o cargo lá, a função e o valor do salário, quanto efetivamente que ele vai ganhar. E ainda, senhores, na carteira de trabalho, é obrigatório fazer o que a gente chama de baixa. Quando terminar, quando encerrar o contrato de trabalho, quando a pessoa não mais prestar serviço, a gente tem que colocar a chamada data da dispensa, ou saída, né? É chamado também na prática de baixa na CTPS. Você vai lá e anota quando é que o empregado deixou de trabalhar para aquela empresa, qual foi a data em que efetivamente ele foi desligado. Essa é a forma correta, obrigatória, por lei, de se registrar o contrato de trabalho. Ah, professor, mas e o contrato de trabalho? O contrato de trabalho ele é um documento que as partes podem fazer, né? E aí se estabelecem detalhes. Por exemplo, jornada de trabalho, por exemplo, se ele vai ser por tempo determinado ou indeterminado, por exemplo, se ele vai ser de experiência, e nós vamos falar do contrato de trabalho, do contrato de experiência aqui, provavelmente na próxima aula, né? Mas, enfim, o contrato de trabalho escrito ele não é um documento obrigatório. Se você assinar a carteira, ou mesmo se você fizer o contrato de forma verbal, o direito de trabalho reconhece. A gente sempre aconselha que se faça um contrato de trabalho escrito, porque aí você vai delimitar de forma mais clara, mais objetiva, né? Fica mais transparente a relação, no sentido de quais são as obrigações, se pode transferir, se não pode transferir, se tem um horário fixo, se não tem, né? Enfim, através do contrato de trabalho, você consegue entrar em detalhes do ajuste e da forma com que será prestada essa mão de obra. Mas não é nada obrigatório, você não precisa ter um contrato de trabalho escrito, ok? Basta que, agora, a CTPS é obrigatória. O registro da carteira de trabalho, você tem que fazê-lo, ela é obrigatória, perfeito? Olha só, vejam, senhores, que fazendo uma análise rápida desses elementos aqui, é fácil a gente constatar que existe direitos e obrigações para as duas partes. Se eu sou empregado, minha obrigação é cumprir com a prestação da minha mão de obra dentro daquilo que eu me obriguei perante o meu empregador. Tem que trabalhar, cumprir horário, ir no lugar que ele determinou, fazer as funções que ele me diligencia, e é assim que funciona, né? Se eu sou empregador, eu também tenho que cumprir com as minhas obrigações perante o meu empregado. Eu tenho que possibilitar a ele condição favorável para ele executar o trabalho,
tem que garantir a ele que, na execução desse trabalho, ele terá segurança, né, pelo menos contra riscos que possam atingir sua integridade física, moral, etc. Né? Preciso cumprir com os direitos que a lei assegura para ele, principalmente os econômicos. Eu tenho que pagar salário, né? Tenho que pagar salário em dia, nós vamos estudar aqui pagamento de salário, prazo, forma, etc. Né? Tem que pagar, tem que fazer os recolhimentos, tem que pagar o INSS, tem que fazer o depósito do fundo de garantia e assim sucessivamente. Então, observem, senhores, se a gente traçasse um paralelo e fizesse um resumo objetivo, a gente ia descobrir rapidinho o seguinte: principal direito do empregado, receber pela mão de obra. Principal dever do empregador, pagar pela mão de obra. Principal direito do empregador, usufruir, aplicar, né, usar a mão de obra dentro do seu empreendimento, dentro do seu objetivo. Principal obrigação do empregado, prestar a sua mão de obra, colocar à disposição do empregador. Então, vejam, senhores, que diretamente, né, de uma forma direta, o principal direito do empregado, receber salário, é a principal obrigação do empregador, pagar salário. O principal direito do empregador, usar a mão de obra, é a principal obrigação do empregado, prestar a mão de obra. E assim a gente consegue delimitar, né, a figura do contrato de trabalho e o seu alcance. Claro que isso tudo que a gente está falando aqui são em atividades lícitas, né, atividades legais, correto? Olha só, nesse sentido, quem é que assume o risco da atividade? Acabamos de falar dos conceitos. É o empregador. Pelo contrato de trabalho, se a empresa, durante a pandemia, rapaz, a empresa lá está no vermelho, dando prejuízo para danar, aí o patrão chama os empregados e fala assim, ó, gente, é o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui, ó, o Brenda, o Gabriel, o Thaís, o Rogério, é o seguinte, a empresa está no vermelho, deu um prejuízo aqui de 40 mil, então vamos combinar o seguinte, durante essa pandemia vocês vão trabalhar normal, mas ninguém vai receber nada, se vocês puderem cada um dar pelo menos uns R$ 1.000 por mês para contribuir com as despesas, que senão a empresa vai fechar. Ó, isso não existe, né? O risco da atividade é todo do empregador. Então, como o empregador tem o risco da atividade e ele é que sucumbe, por exemplo, se tiver prejuízo, o prejuízo é dele, não é dos empregados. O empregado, teoricamente, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem que trabalhar. Se ele cumpriu a obrigação dele e o resultado não veio, não é responsabilidade do empregado. Claro que eu estou dizendo tudo correndo normal dentro da lei, né? Sem nenhuma falta grave, sem desvio, sem nenhuma conduta ilegal do empregado. Numa situação de normalidade, sempre o risco do empreendimento é do empregador. Daí, senhores, vem uma consequência que o direito do trabalho chama, denomina, né, e regula, chamada de poderes do empregador. Olha só, já que o empregador assume todo o risco da atividade, já que é o empregador que tem o ônus de cumprir com as obrigações sociais, independente do resultado do seu empreendimento, a lei garante ao empregador a figura do poder do empregador. Reconhece a ele o que a gente chama de poder de direção, né? Significa dizer o seguinte, senhores, a lei faculta, permite ao empregador que ele determine a forma de utilização da mão de obra do seu empregado dentro do seu estabelecimento da forma que melhor lhe aprovede, como ele achar que é melhor. Desde que ele não exija do empregado nenhum trabalho além de suas forças, imoral, que ofenda a sua dignidade, né? E que não seja ilegal, ele pode utilizar a mão de obra no limite do contrato de trabalho da forma que ele melhor entender em prol do estabelecimento. Se ele quiser chegar lá e falar, não, fulano, hoje você precisa trabalhar, não, pode ir embora, então ele pode. Você fala, não, hoje eu preciso de você aqui, ó, você vai fazer isso para mim, vai buscar aquilo, vai fazer aquilo outro. Se estiver dentro do contexto de trabalho da pessoa, o direito de trabalho, ele vai entender que o empregado ele se obriga a prestar o serviço desde que compatível para aquilo que ele foi contratado. E isso o empregador pode gerir. Isso é o poder de direção. E aí esse poder de direção é dividido em 3 partes. A primeira é o poder de organização. Significa dizer o seguinte, o empregador é que organiza a atividade, se tiver que determinar a meta, ele pode, como que vai atingir essas metas, ele pode regular, né? Mas esse poder dele é absoluto, como eu disse, ele não pode fazer nada que constranja ou que ofenda o direito do empregado. Mas se não fizer, sem abuso,
O empregador tem pleno direito de criar uma estruturação organizativa dentro da sua empresa ou dentro do seu empreendimento e estabelecer a forma pela qual será organizada essa mão de obra e será prestada essa mão de obra pelo seu empregado. Esse poder de organização é do empregador. E o empregado, a ele, tem que se submeter. Olha a subordinação jurídica. Vai ter que seguir aquelas ordens, goste ele ou não. Segundo, poder de fiscalização. Como eu disse, o poder do empregador são 3. O primeiro é de organização, o segundo é o de fiscalização. É direito do empregador fiscalizar a atividade realizada pelo empregado. Ele pode, por exemplo, exigir cartão de ponto para saber se o sujeito chegou no horário, se fez o intervalo correto, se saiu no horário. Aliás, ele tem que fazer isso, É uma obrigação legal ele ter o cartão de ponto se ele tiver mais de 10 funcionários, tá certo? Mais de 15, 20, sei lá. Então, nós vamos falar disso aqui também, porque a reforma trabalhista mudou isso. Por exemplo, ele pode fazer revista, desde que não seja revista íntima, intimidatória, no seu estabelecimento. Por exemplo, existe uma empresa, tem alguns casos que ficaram famosos. Um deles era uma empresa que chamava Dulorian. Eu nem sei se ainda existe, mas essa empresa Dulorian, ela fabricava peça íntima, lingerie, essas coisas. E aí, ela descobriu o seguinte, que algumas funcionárias, ao final do expediente, no banheiro, lá no vestiário, elas vestiam 1, 2, 3 sutiã, 1, 2, 3 calcinhas para poder ir embora levando peças de lingerie. E aí ela definiu por uma revista íntima. Isso foi um problema na época, década de 80, foi um problema muito sério e tal, porque a revista foi considerada abusiva, Mas se hoje, isso já é regulamentado, se a revista não for considerada abusiva, ela pode ser feita. Por exemplo, imaginem os senhores quem trabalha em empresa de transporte de valores. Não sei se os senhores já tiveram a experiência ou já tiveram notícia de como funciona. Tem uma determinada sala, onde o pessoal faz conferência, fechamento, abertura de malote, que a sala ela tem câmeras de vídeos pegando por todos os ângulos possíveis e de 3 a 4 câmeras por ângulo. E, ao início e ao final da jornada de trabalho, os empregados entram, passam por uma revista, saem, passam por outra revista, no sentido de não levarem valores, porque eles trabalham contando dinheiro, e é muito dinheiro. Tem sala de transporte de valor aí que conta 10, 12 milhões por dia. Então, imaginem os senhores, carro forte, que faz distribuição e coleta de dinheiro. Então, imaginem os senhores que a ideia dessa regulação é no sentido de garantir ao empregador que ele fiscalize a atividade do empregado, seja contra ato ilícito, seja para saber se ele está cumprindo aquilo que foi determinado, seja para saber se ele está prestando serviço tal como deveria em relação às obrigações que ele tem perante o próprio empregador, correto? Então, desde que essa fiscalização não seja feita de forma abusiva, de forma ilegal e de forma ofensiva, ela é plenamente possível. Hoje em dia, por exemplo, essa revista íntima ela não é mais possível. Tira a roupa, abre a perna, sobe, desce e tal, isso aí já não pode fazer, porque isso não é presídio, tá certo? É trabalho. Mas a revista, no sentido de você chega, coloca a bolsa no armário, não pode levar a bolsa para dentro do armário, você tem que colocar um uniforme lá dentro da empresa, tirar o uniforme dentro da empresa, nesse sentido, feita por pessoas do mesmo sexo, sem toque direto, não há problema em ser feito, desde que respeite a dignidade das pessoas, ok? E aí, senhores, por fim, o poder disciplinar. Esse poder disciplinar é um poder extremamente importante para o direito do trabalho. É graças a ele que o empregador ele pode, por exemplo, impor sanções, do ponto de vista disciplinar, para os seus empregados. O empregado, ele, por lei, tem que cumprir o contrato de trabalho. E se ele não cumpre, a lei garante ao empregador a faculdade, a permissão de, aspas, punir o empregado pelas suas faltas, sejam elas faltas leves, médias ou graves. Por exemplo, você pode dar justa causa no empregado que cometeu uma falta grave. Você pode dar uma advertência no empregado que cometeu uma falta leve. Você pode dar uma suspensão no empregado que cometeu uma falta média. Então, vejam, os senhores, que a ideia do poder disciplinar é que o empregador possa manter a ordem e manter o cumprimento dos direitos que ele tem, manter o cumprimento das obrigações pelo empregado no ambiente de trabalho, sob pena de, se o empregado não fizer, ser punido, inclusive sofrer perda econômica, atingir financeiramente o bem, remuneração
do empregado. Claro que aqui também nós estamos falando dentro da lei. E aí, senhores, a lei é o seguinte, ela define tipos, né, que são 3 tipos de punição que podem ser impostas ao empregado pelo empregador. Isso está regulamentado, as faltas, elas vêm regulamentadas lá na CLT, no artigo 482 da CLT, que fala sobre a despedida, demissão, pedido de dispensa, né? Dispensa por justa causa. Despedida por justa causa. Dispensa por justa causa. Olha lá o 482 da CLT. Dê uma lida lá depois, senhores verão, né, as faltas que o empregado, se cometer, pode ser punido por elas, inclusive com justa causa. A ideia é que se tenha uma gradação, que a punição seja compatível com a falta. Então, por exemplo, se a falta é leve, o empregado chegou 20 minutos atrasado, ele pode receber uma advertência. Vocês não vão encontrar a advertência da CLT, mas a advertência é algo que é reconhecida pelo direito, pelos costumes, né? A advertência pode ser verbal ou escrita. Só lembrando que, quando eu dou uma advertência verbal ao empregado, o efeito disso é apenas moral. E a empresa, o empregador, ele pode criar regulamentos regulando essa figura das advertências, verbal, escrita e tal. O que a gente sempre aconselha é que seja aplicada a advertência sempre de forma escrita e sempre para aquelas faltas leves, né? Ah, não está usando uniforme, o uniforme não está limpo, ou não está usando corretamente um equipamento da empresa, ou, por exemplo, chegou atrasado, né? Saiu mais cedo, não fez o intervalo corretamente, etc. São faltas leves, né? Já a figura do segundo tipo de punição, chamado suspensão, essa tem previsão expressa, está na CLT, artigo 474, coloquei lá na aula texto dos senhores, e ela tem um efeito punitivo financeiro. Suspensão, também conhecida por balão, é quando o empregador comete uma falta considerada média, né? Por exemplo, ele vem atrasando, aí ele atrasa sistematicamente, então ele toma uma advertência por atraso, toma 2 advertências por atraso, terceira advertência por atraso. Aí ele atrasa novamente, a empresa vai dar nele uma suspensão, suspende ele, por exemplo, 1 dia de trabalho. Né? Ele vai ficar sem trabalhar e vai sofrer os descontos desse dia de trabalho. Então, veja que essa suspensão não pode ser verbal, ela tem que ser obrigatoriamente por escrito, né? E deve ser dada naquelas faltas que são médias, ou seja, são graves, mas não são graves o suficientes para despedir por justa causa, né? E, geralmente, na reiteração de falta. Quando ele tem várias faltas leves, reiteradas a partir da terceira, ou seja, da quarta em diante, você pode dar suspensão, beleza? Você não pode dar uma advertência e uma suspensão pelo mesmo fato. Atrasou 1 vez, advertência, 2 vezes, advertência, 3 vezes, advertência, 4 vezes, advertência e suspensão. Não, suspensão, advertência não vai dar na quarta. Você não pode acumular 2 punições por um fato. Você pode dar uma punição pelo acúmulo de faltas. Perfeito? Quem quer perguntar? Você, Renato? Professor, esse balão, ele acomete o dia de trabalho, mas o descanso semanal? Sim, o desconto interfere no descanso semanal, porque o descanso semanal, nós vamos aprender aqui, ele só é garantido para o empregado que trabalha durante a semana, né? Quem não trabalha não tem direito de descansar, porque se não trabalhou, ficou lá, desde que não seja justificado, né? Estamos falando falta injustificada, Sim. correto? Uhum. Aí, se ele teve falta injustificada, ele já descansou no dia que ele não trabalhou, então ele vai perder o descanso semanal remunerado. Perfeito? Então, beleza. Tá certo. Pessoal, o tempo aqui do Zoom está acabando. Então, nós vamos seguir aquele modelo nosso. Nós vamos fazer o encerramento aqui, dessa primeira parte da aula, né? Vamos fazer a gravação do nosso conteúdo lá, deve demorar mais ou menos uns 10 minutos, e nós voltamos na sequência, continuando a falar das punições, vamos falar da dispensa por justa causa. Combinados? Eu vou mandar o link lá no grupo. Professor, tá bom? Oi. a gravação está sendo colocada onde? Lá na playlist. Eu falei lá no grupo. A hora que voltar, te explico de novo, porque vai acabar o tempo aqui, ó. 20 Tá bom. segundos. Tá bom? Uhum. Até já. Ok. Tchau.